Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje o nosso tema é sobre uma associação, que é a Associação Mão Amiga de Fátima. E temos aqui como nosso convidado o Padre Luís Pereira, que é missionário monfortino, que nos veio falar sobre esta associação. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Talvez fôssemos rezar uma oraçãozinha antes. Sim, vamos rezar e peço que o Senhor Padre oriente para nós. Vamos lá. Tá bom, pois estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confiamos à Virgem Maria as nossas vidas, também tudo o que somos e fazemos ao longo da nossa vida e as graças que Deus nos concede pelas suas mãos. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, antes de começarmos a nossa conversa sobre a Associação Mão Amiga, vamos ver uma peça que nos vai falar um bocadinho desta associação. Vamos ver. Olá, estou aqui em Fátima para então divulgar um projeto bastante interessante. Falo então de uma associação sem fins lucrativos, isto é, até mesmo se chama Loja de Solidariedade. Chama-se então o projeto Ação Mão Amiga. Mão Amiga de Fátima, inclusive. Eu sou um pouco suspeita, pois eu já fiz voluntariado nesta mesma loja. E esta loja, esta associação, tem a missão de ajudar os mais necessitados. Inclusive, as receitas que se fazem nestas mesmas lojas revertem para as missões de Peru, Guiné e algumas instituições até mesmo de Portugal. Vamos descobrir um pouco mais? Aqui aceita-se tudo o que já não se usa. Aliás, isto é uma loja de segunda mão e tudo o que é revertido, todas as receitas, são a favor então das várias missões que esta associação ajuda. Aliás, pode-se encontrar nesta mesma loja roupa, utensílios, livros, produtos para bebê, tudo de um pouco. Mas não podemos falar desta associação sem antes falarmos também das voluntárias, dos voluntários que abarcam, que levam esta associação para a frente. Vamos saber um pouco sobre a história deles. Tanto a Adelina e a Augusta já fazem voluntariado para a Mão Amiga há imenso tempo, que inclusive já nem sabem corretamente os anos. Não sei, já há tantos anos já. 5 ou 6, não sei bem. Não sei bem, mas há alguns anos já. Curiosamente, estas duas irmãs vieram ajudar nesta loja a pedido de Helena, irmã do Padre Luís Pereira, fundador deste projeto. Começámos a vir aos bocaditos e mais a Dona Helena. Depois parece que começámos a ganhar gosto por isto, começámos a vir. Ser voluntário é trazer felicidade ao outro e ambas realizam este trabalho sem qualquer esforço e sempre com um sorriso no rosto. Doar é um ato de amor e de proximidade para com o outro. Fica aqui então este apelo. Aliás, vou lançar o outro. Se tem coisas em casa que já não usa, por que não passar nestas lojas de solidariedade? Nós vamos deixar as moradas, não se preocupe. Inclusive também pode passar no Facebook e ver os horários dessas mesmas lojas. Fica aqui o apelo. Doar é um ato de amor e de proximidade com o outro. Até uma próxima, se Deus quiser. Hoje estamos a falar então da Associação Mão Amiga, em que começou a nascer a partir de um sonho em Ourique, em que começaram a receber doações de roupas e outros bens. Luís Pereira, missionário monfortino, quando assumiu esta paróquia, já tinha dedicado alguns anos da sua vida a várias missões pelo mundo fora, onde tocou em diferentes realidades, dedicando grande parte do seu tempo
aos que mais precisam, aos mais pobres. Esta realidade tornou uma pessoa atenta à realidade da vida dos que mais sofrem. Vamos conhecer um bocadinho mais, então, aqui do Padre Luís Pereira, que eu dou as boas-vindas. Seja muito bem-vindo novamente. E fale-nos mais um bocadinho de si. Quem é o Padre Luís Pereira? Eu sou o quinto filho de uma grande família. Nós somos 8 filhos e então, talvez por vontade divina que se manifestou um pouco numa família tradicionalmente católica, eu enveredei pela vida missionária. Fascinou-me um pouco a devoção a Nossa Senhora e acredito, pois, que foi ela que me chamou. E já lá vão quase 30 anos em que fui ordenado sacerdote e dedico a minha vida, então, ao anúncio do Evangelho nos missionários monfortinos. Porquê os missionários monfortinos? Faz tempo que os seminários em Portugal, os seminários menores, chamavam rapazitos para irem para o seminário. Então estavam praticamente todos cheios, mas eu acredito um pouco numa providência divina dentro dos missionários monfortinos, porque tradicionalmente as famílias católicas aqui no nosso Portugal são muito devotas de Nossa Senhora. E talvez fosse essa vertente mais mariana a marcar a minha permanência e Sim. fidelidade a este grupo missionário. Como já falou, estes missionários são conhecidos por promoverem então a consagração a Nossa Senhora através de São Luís Maria Grignon de Montfort. Fala-nos também do trabalho missionário dos monfortinos. De facto, sim, os monfortinos, São Luís de Montfort está na sustentação da fé de muitos homens e mulheres que pelo mundo inteiro vão escolhendo Maria para se consagrarem segundo o método de São Luís de Montfort. Sim. Consagrarem a Jesus pelas mãos de Maria. Montfort viu no pobre o rosto de Jesus, como muitos santos, sem dúvida. Quando Montfort escolhe os pobres para servir a Deus, coloca Maria como aquela estrada mais breve, mais perfeita, mais segura. Isto é quase um lema Sim. dos missionários monfortinos que coloca-nos diante uma mãe que a todos nos oferece a sua vida como testemunho. Então, o nosso lema sendo a Jesus por Maria, os missionários monfortinos procuram, através de uma devoção mais intensa, de uma oração mais dedicada, através de Maria, chegar mais perto de Jesus. E, de facto, nós somos, não digo mais marianos do que outra coisa, mas temos um carinho muito especial por Nossa Senhora e transmitimos isso. Transmitem mesmo. Com a recitação do terço, sem dúvida, é um caminho que Nossa Senhora própria apontou. Sim. E acredito que há 100 anos atrás, mais de 100 anos, foi realmente um impulso muito grande que a nossa mãe quis para os seus filhos. É verdade. Já passou por que paróquias de que forma é que esta ação missionária teve um impulso missionário na sua vida? O meu fundador, São Luís de Montfort, escolheu Maria como o caminho mais breve, mais perfeito, mais seguro para ir a Jesus. Os monfortinos, para escolher um caminho, não pode ser outro. Tem que ser Maria também. Então, se a fé só se transmite de coração a coração, é através do testemunho nosso, Sim. de cada cristão, que nós conseguimos conquistar a fé de outro homem, de outro ser, que anda em busca. Então é através do nosso coração que se transmite a fé do nosso testemunho, que depois conseguimos levar alguém até junto de Maria, que é o caminho perfeito para chegar a Jesus. Claro, na minha ação missionária, ao longo destes anos todos, eu estive em várias paróquias, estive realmente em Ourique, no sul do Alentejo, onde a prática religiosa era apenas 2,5%, 3%. Sim. Tive a graça depois de ir para o Peru e foi aí que ficou o meu coração. Aliás, eu acho que foi uma grande parte do coração, porque depois tiveram que colocar uma pilha e então eu gastei lá o coração de certeza.
Estive no Peru, onde uma realidade nos subúrbios da cidade de Lima é uma situação muito complicada, como existem também em outras partes da América Latina e da África. Esta minha ação nos subúrbios de Lima levou-me a ficar lá com uma obra que ainda hoje está no meu coração. E foi isso que depois me impulsionou, o motivo que nos traz aqui, que era falar da mão amiga. Estive, de facto, no Peru, voltei lá outras vezes porque eu fiquei depois uma meia dúzia de 6 ou 7 anos no Brasil, numa favela, mas sempre com aquele gosto do Peru, onde ficou uma obra bonita que nós estamos a apoiar. Então vamos falar do Mão Amiga. O que é a Associação Mão Amiga e porquê também esse nome Mão Amiga? Quando as coisas nascem, só o ser humano sabe quando o dia e a hora em que nasce. Sim. Quando uma ideia, um conceito, uma coisa muito bonita aparece, é como um namoro. A gente não sabe bem se foi num olhar, se foi numa presença, se foi num silêncio, em palavras que foram ditas. Inicialmente, nós pensámos, ou eu pensei, ou outros pensaram, que a solidariedade começa aqui. É verdade. A solidariedade começa no meu coração. A partir do momento em que eu sei que a solidariedade começa no meu coração, começou a nascer a vontade de partilhar também aquilo que Deus coloca na minha mão. Então, aliás, o que Ele coloca na minha mão não é meu, foi Ele que o colocou aqui. E se eu guardo só para mim, o mundo não gira. Somos cada vez mais fechados. E depois a Mão Amiga surgiu exatamente num gosto e desejo de partilhar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, concretamente depois nas paróquias do Alentejo, que depois foi necessário reunir num único lugar essas coisinhas todas. E depois começou a partir daí essas coisas de partilhar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. A solidariedade começava realmente num lugar preciso. O lema era também ajude-nos a ajudar. Sim. E começou há cerca de 20 anos esta coisa. Com que propósito nasce Mão Amiga e este propósito ainda se mantém hoje? Se inicialmente, um pouco também como faz a Canção Nova, está lá onde e partilha aquilo que a generosidade de muitos coloca numa boa casa, em boas mãos, como é a Canção Nova. Também nós, ao longo dos anos, fomos tendo a graça de colocarem-nos nas nossas mãos coisas que já não eram necessárias no seu lar, nomeadamente roupas, calçado, utensílios da casa. A partir desse momento em que nós tínhamos coisas que não supérfluas para os outros, úteis para nós, nós tínhamos que partilhar e colocar isso num lugar único. Então, a imagem de uma associação que eu vi na Suíça, que em francês é coup de pouce, uma ajudinha, uma mãozinha. Sim. Uma mãozinha. Em francês, coup de pouce é uma ajudinha, uma mãozinha. Então, uma mãozinha é uma mão que tem que ser amiga. E nasceu, como esse nome, Centro de Solidariedade, Mão Amiga. A Mão Amiga, pois, encerra todo este carinho que nós temos em poder ajudar e partilhar aquilo que colocam para nós partilharmos, sem dúvida. A Mão Amiga nasce quase espontaneamente, depois da carolice de alguns, que querem dedicar um pouco de tempo a distribuir pelos outros. É claro que ao longo do tempo a ideia inicial manteve-se, ajude-nos a ajudar, e a partilha começa realmente no nosso coração, e a partir de muitos voluntários, vários voluntários, gente que ao longo do tempo se foi aproximando, foi colocando também à disposição algum tempo para acolher aquelas pessoas que às vezes, e Fátima tem essa característica, que há muita gente que vem procurar trabalho em Fátima, e de nacionalidades que não vamos dizer quais, mas há pessoas com muita necessidade. E aquilo que antes era só uma necessidade de roupa, de vestir, começou a ser ao longo do tempo não só roupa. Não só roupa. É verdade. Muitas outras necessidades, sim. Falou dos voluntários. Fale-nos da importância dos voluntários num projeto como este. Mas sem dúvida.
no mundo da solidariedade, se não houver partilha e voluntarismo, não há possibilidade de. Se nós virmos as grandes organizações internacionais que se batem com o problema de não ter gente disponível para colaborar, ajudar, às vezes tem que ser a remuneração a manter tantas instituições, sem dúvida. Verdade. Quando nós falamos em voluntários, nós falamos daquele que vai dar umas horas a distribuir a um preço simbólico, sem dúvida também, aquilo que colocam à nossa disposição, mas o voluntário vai muito mais para além disso. Às vezes é preciso ir buscar itens, pessoas que não têm possibilidade nem de vir buscar, nem de levar para oferecer. E então é aquele que oferece a carrinha para ir buscar uns colchões, umas camas, uns armários, roupa de alguém que partiu, até mesmo a canção nova. Não sei se é do conhecimento, mas eu pelo menos digo aquilo que tenho que dizer a verdade, não é? A canção nova, graças a Deus, recebe tantas coisas que depois partilha, nos entrega para nós distribuirmos. E tem sido uma parceria muito grande, não só com a canção nova, também com a Cáritas Paroquial. Sim. Tem havido não é bem a parceria, é uma espécie de acordo de cavalheiros que, quando nos sobra, nós vamos também. Que é importante. De que forma é que a Laudato Si do Papa Francisco, a encíclica, se traduz diariamente neste projeto? Nada se perde, sem dúvida, nada se perde, tudo se transforma e nós acreditamos que o circular das ideias, da fé, a fé não pode ficar morta. Eu não posso, o São Paulo até nos diz que mostra-me a tua fé sem as obras, eu pelas minhas obras manifestarei a minha fé. Então a nossa fé precisa de ação. E as coisas que Deus coloca nas nossas mãos, se não forem circulares, se não passarem de mão em mão, não servem para nada. O Laudato Si, um bocadinho é muito puxado, porque realmente coloca como a nossa casa comum a terra. Eu tenho uma ideia que, de facto, é comum enquanto estamos aqui. A nossa casa comum acho que vai ser o céu. Vai ser o céu. Esta é uma casa comum passageira. É a nossa tenda. Sim. E o Laudato Si, na origem disto, está realmente não digo um reciclar, mas não deixar perder nada, porque aquilo que eu não preciso pode ser o mais útil àquela pessoa que às vezes procura alguma coisa. É verdade. Sem dúvida. E também, tanto a vossa associação como a Laudato Si, leva a que a pessoa ela partilhe aquilo que tem com o próximo, aquilo, não é? E isso vem dos antigos cristãos também. Quando nós, a mão amiga e quem vive e partilha este espírito de amor partilhado na solidariedade de coisas materiais ou da fé, do convívio, da amizade, nós somos procurados não é só por coisas materiais, nem roupas, nem nada. Claro. Às vezes atrás de uma conta da luz ou atrás de um choro está o funeral e não consegui pagar o funeral a alguém. Eu não gosto de falar onde é que nós usamos tantas outras ajudas, mas se aparece alguém para pagar a água da luz e a gente vê lá que já está pago, o que é que vamos fazer? Pois. É preciso, se calhar, uns minutinhos para ouvir aquela mãe que é obrigada por alguém a vir pedir dinheiro com a desculpa da luz. Claro. E nós vemos que ali há dramas familiares. Então, os voluntários também se metem aqui. Claro. Porque o Padre Luís não pode acolher todos. Pode chamar o seu amigo que é advogado ou outro que é assistente social e diz assim, olha, vamos ver o que é que podemos fazer nesta situação. Quando nós abrimos o coração, a solidariedade alarga-se, não tem campo. Recentemente houve um casal que veio de Lisboa com umas 5 ou 6 receitas para serem enviadas de medicamentos. E
queriam dinheiro, de facto, mas queriam muito mais os medicamentos, que se fossem todos comprados, eram algumas centenas de euros. Pergunta, mas não tinha receita? A receita tinha os descontos, mas eram medicamentos muito caros. Eles tiram um dia inteiro para vir para Fátima e vão precisar de almoço, vão precisar do transporte para voltar e pensavam de encontrar em Fátima solidariedade. É um caso. É um caso. De que forma é que a associação promove então essa sustentabilidade e essa economia circular? Ora bem, no Laudato Si que o Papa diz, e nós sabemos que nesta sustentabilidade circular, digamos assim, não há resíduos. Não há resíduos. Eu não sei. Estes não. São. O sapato, não olhem para o sapato, mas eu quando vejo alguma coisa que dão e eu teria que gastar alguma coisa, eu visto o sapato. Sim. Eu calço o sapato. Então, nesta economia circular ou nesta solidariedade, está exatamente isso. Nada se perde. Não há resíduos. E nós sabemos muito bem que se quisermos reciclar para que não haja resíduos nas coisas que nós consumimos, há muita coisa que podemos aproveitar. Muito. É claro, eu não posso levar os lápis, as borrachas, os livros que eu tenho para o Peru ou para o Brasil na favela. Mas eu posso mandar alguma oferta para comprar isso e muito mais. Sim. Vou contar um caso. Força. Reciclar. Nada se perde. Eu tinha ali uns milhares de terços, daqueles de plástico, Sim. São os luminosos. E houve alguém que queria ir à Ucrânia e levar roupas, tudo. E vieram ter comigo se eu arranjava alguma coisa. A tentação é, está aí uns casacos, umas roupas aqui da mão amiga, Sim. Vamos lá. Mas eram mais 5 caixotes, eram só mais 10 caixotes. O que é que o irmão da minha irmã, que neste caso sou eu, fez? Vamos mandar uns terços. E podemos estar certos que os soldados ucranianos que nós vemos na televisão, se tiverem um terço ao pescoço, fazem parte dos 7.000 que a expedição de Fátima levou. Pensar em reciclar, pensar em não desperdiçar nada. Não era roupa que se calhar está a precisar, que se calhar neste momento Até tem. nem muita dela não foi distribuída. Sim. Mas de Fátima, partir uma coisa assim é um sinal. Isto ninguém sabia, só quem os levou. Que bonito. Em que momento é que surge então a ideia de vender as peças a preços simbólicos para ajudar outro país? Houve situações em que nós tínhamos muita coisa e o que é dado não é agradecido. Tantas vezes o que é dado não é agradecido. Diga-se também, e eu reconheço isso, que há pessoas que precisam das coisas e não têm poucos parcos recursos para o adquirir. Mas não é por uma mãe de um bebê estar a precisar de um carrinho de bebê, que temos vários, temos. Sim. Aliás, é a imagem de marca quase da É quando mão passamos amiga. lá à frente, tem os Tem carrinhos. vários. Não é pela mãe precisar de um carrinho e tiver que pagar 15 ou 20 euros pelo carrinho que ela não vai levar o carrinho. Sim. Ela pode levar o carrinho, quando deixar de precisar dele, pode o trazer. Ou então uma cadeira, ou umas muletas, ou há utensílios que podem ser usados sem custo nenhum. E tem acontecido com cadeira de rodas, com muletas, com carrinhos de bebê. Quando é que nasce a ideia? Não é a ideia, também a necessidade de criar uma coisa. Porque havia pessoas, nomeadamente de algumas pessoas, que vinham buscar muita coisa e depois iam vendê-la. Havia situações em que vinham buscar muito, depois não gostavam e já antes de chegar a casa já estava no lixo. Então, mesmo que seja simbólica, muitas vezes o preço que não se pode vender, a pessoa dá uma oferta por aquele item, que seja pouco, mas é aquele pouco que já me está a sair do bolso. Sim. E às vezes mesmo pouco, nós deparamos com situações de ingratidão. Já quando a gente dá, a pessoa não dá o valor.
Mas às vezes, tendo pouco, depois ainda sofremos às vezes algumas consequências, mas, enfim, até queixas. Sim. Até queixas. Nasai. Ai, meu Deus. Foi, não é brincadeira. Não é brincadeira. É. Mas pronto, nós temos de estar sujeitos, quem trabalha não, quem está a abrir o coração e a casa tem que se habituar a acolher todos. É verdade. Quais os países que ajudam e como podemos ter a certeza que as ajudas chegam a esses países? Neste momento, durante a minha permanência numa favela no Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte, Contagem, no Parque São João, é uma favela que construiu um centro pastoral e a favela não tem grandes recursos pelas pessoas de parcas posses que vivem lá. Então, a partir daqui e de uma associação italiana, nós construímos, nós, Mão Amiga, e com uma associação italiana, construímos, e a nossa Casa Geral dos Missionários Monfortinos, recebemos uma quantia em dinheiro e com o dinheiro que foi daqui, construímos um centro paroquial com salas de catequese. Contagem, Minas Gerais, Brasil. O que estamos a apoiar neste momento em maneira contínua é um comedor no Peru, Lima, num bairro que é Laera, está documentado no Facebook com Una Sorrisa por el Peru, sorriso para o Peru. Está em italiano e em castelhano. E temos lá um comedor, ou seja, uma mesa, um refeitório, onde são assistidas, até há bem pouco tempo, cerca de 70, 80 crianças. Elas vão à escola durante a manhã e depois vêm almoçar e fazem os trabalhos de casa à tardinha. Então há toda uma estrutura para dar de comer e assisti-los no tempo fora das aulas. Nesse comedor, nesse refeitório social, com o andar do tempo, não foi possível alimentar 80 pessoas, 80 crianças. Fomos reduzindo e neste momento serão 25, 30. Mas chegámos no auge da nossa ajuda, da Mão Amiga, a servir cerca de 22, 25 mil refeições num ano. Fantástico. Num ano. Então, neste momento, a nível de associações e lugares próprios de países, foi na Guiné, agora já terminou esse projeto da Guiné, foi no Brasil, numa favela, e está a ser no Peru, no bairro Laera. Mas uma grande parte é também aqui. Há bocadinho falei de necessidades que passa pela eletricidade, pelos dentes, alguém que não tem muito dinheiro para o funeral de alguém. Os medicamentos, como falou. Medicamentos, mas isso, fraldas. Pois é, e a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Fique connosco para a segunda parte. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo. Você que agora começou a ver a Canção Nova. Hoje estamos a falar sobre a Associação Mão Amiga com o Padre Luís, que é monfortino. Antes de continuarmos a nossa conversa sobre a Associação Mão Amiga, vamos ver uma peça que prepararam para nós. Bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica sobre sustentabilidade. O meu nome é Juliana e estamos agora aqui na Deco Proteste, em Lisboa, para falarmos de um tema bastante interessante. Brinquedos usados. Mas para sabermos mais sobre este tema, estamos aqui com a engenheira Elsa Agante, mas antes, pergunto-lhe, o que é que nós podemos fazer com os brinquedos? Usados, propriamente, os usados. Olá, muito bom dia. Bom dia. Bem, eu acho que então, uma casa com crianças, toda a gente tem imensos brinquedos. Claro. Dentro dos brinquedos há uma panóplia enorme, dentro de tudo o que é os carros, as bonecas, os legos, portanto, é tudo. Eu acho que acima de tudo é fundamental. Lá está, e nós aqui não vamos referir, quando comprar brinquedos,
também Sim. ter aqui algum cuidado, não comprar tudo, não é preciso. Exato. Normalmente não é preciso crianças comprar às- 50 exato, carrinhos, não é sim, preciso sim, comprar 10 bonecas, mas pronto, mas obviamente agora, o que é que vamos fazer quando as crianças crescem, já não brincam, já não gostam, mas muitas vezes os brinquedos são brinquedos usados, mas estão em bom estado. Quantas vezes acontece um brinquedo estar praticamente novo? Foi usado, sim, mas Sim. também não se estragou, não é? Portanto, Exato. de alguma forma, então o que é que podemos fazer? Aqui o ideal, ou seja, não vamos pôr dentro do caixote do lixo, não faz sentido, porque é um brinquedo, teve custos, custou-nos a nós, teve custos de produção, teve custos de eletricidade, todo a fazer, tem algumas coisas que podem ser aproveitadas e, portanto, temos que, antes de mais, está a funcionar, claro, está a funcionar, está ok, Claro. não está estragado, não está danificado, não está partido. Por que não procurar, em quase todas as zonas, existem instituições de solidariedade social que, de alguma forma, aceitam muitas vezes brinquedos. Estamos a falar de instituições que acompanham famílias, muitas vezes carenciadas, famílias que também têm crianças, e que essas crianças dessas famílias não têm também acesso aos brinquedos. Portanto, na prática, é o 2 em 1. É um brinquedo para a nossa criança, já não... Exato. Está bom, mas ele já não quer, ou ela já não quer. Depois, também há quem opte muito por fazer, existem também, praticamente em todo o país, algumas lojas que compram e depois vendem brinquedos em segunda mão. Pode ser uma ajuda, não é que se faça muito dinheiro, mas também os brinquedos já nos custou dinheiro, porque não também vender. E depois essa loja também o que faz é, também vende mais barato do que um brinquedo novo, também para aquelas famílias que não têm tanta capacidade de comprar novo, ou que, até por questões ambientais, cada vez mais há muita gente a comprar brinquedos em segunda mão. Também temos aqueles casos dos brinquedos usados, mas que já estão estragados. O brinquedo está estragado, não pode ser vendido, não pode ser doado, ninguém, obviamente não é isso que vamos fazer. E portanto aí sim temos que ter atenção se já está estragado, se não há hipótese, tentar ainda ver. Por exemplo, alguns dos brinquedos muitas vezes não estão estragados. Por exemplo, alguns brinquedos, e na internet existem vários vídeos, que é possível, por exemplo, umas bonecas, que às vezes... Sim, que agora isso está muito na moda. Está muito na moda. Por exemplo, as bonecas que aquilo que está estragado é a roupinha ou não é a boneca. Sim. Com pequenos arranjos, até faz uma boneca nova. Até uma atividade lúdica entre pais e filhos. Por exemplo, porque não, até pesquisar Exato. em conjunto, ver o Sim, que é que mais sim. agrada, depois tentar fazer em conjunto, fazer umas roupinhas, fazer umas coisas novas e de alguma forma ajuda a que, no fundo, para a criança é como se fosse um novo brinquedo, porque Exatamente. está diferente, Exatamente, verdade. está restaurado, mas para Exato. ele é como se fosse um novo brinquedo e, no fundo, aqui a ideia é tentar prolongar ao máximo a vida do brinquedo. Sim. Agora, claro que há brinquedos que já estão estragados, as bonecas estão estragadas, estão partidas, não funcionam. Não tem outro fim. Não há outro fim, não há. Exato. Então aí temos que aqui diferenciar 2 destinos finais. Portanto, já não é possível doar, usar, reutilizar, dar aos primos, pronto. Sim. Então todos os brinquedos que sejam, por exemplo, os de peluche, os legos, que estejam peças partidas, devem pôr no lixo comum. Ok. Pronto. Mas a maioria dos brinquedos, neste momento, têm pilhas. Estes brinquedos são considerados equipamentos elétricos e eletrónicos. Ok? Um relógio, por exemplo, também das crianças, portanto, tudo isso. Então, neste caso, estamos a falar já de um conceito diferente. Estamos a falar de equipamentos, são brinquedos, mas são equipamentos que têm materiais na sua composição, que alguns são materiais perigosos, outros são materiais que têm valor e que podem ser reciclados, no fundo, e que podem ser depois aproveitados para fazer outros brinquedos ou outros materiais. Neste caso em concreto, devemos colocar junto aos contentores específicos para equipamentos elétricos e eletrónicos. Pronto, se tem uma torradeira estragada e se tem um brinquedo estragado, É a mesma coisa. Exatamente, É a tem os mesma dois o coisa. mesmo fim. Exatamente. E agora falando em reciclagem de brinquedos, há empresas cá em Portugal que fazem essa mesma reciclagem de brinquedos? Pronto, aqui em Portugal temos 2 conceitos. Portanto, existem algumas empresas que fazem, quando digo a reciclagem, no fundo a reparação. Sim. Pronto, fazem a reparação para depois dar um brinquedo novo. Ok. Já existe há muitos anos, por exemplo, na região de Lisboa existe a Fábrica das Bonecas há muitos anos. É uma questão de ver também algumas organizações, ONGs, a nível local, já estão a fazer esta remodelação, no fundo a recuperação. Sim. Pronto, a Sim. recuperação dos brinquedos. Lá está, existem alguns
mais Lisboa-Porto, mas já começa a haver noutras zonas os repairs cafés, de alguma forma, isto para os que têm, que são elétricos, no fundo, lá está, porque é o equipamento elétrico, portanto, pode, muitas vezes, a avaria é ficar um fio desligado lá dentro, que nem é uma avaria, portanto, isso é um conceito que existe em Portugal e que tem que se puxar na internet, mediante a zona do país em que as pessoas moram, não é? De alguma forma, mas é importante. Também, como disse, aqueles que têm o fim, que já não podem ser usados, quando estão colocados no contentor apropriado, depois são separados juntamente com os outros equipamentos elétricos e vão também para empresas que fazem reciclagem em Portugal. Portanto, nós temos empresas de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos em Portugal, que conseguem fazer a recuperação destes materiais. Um brinquedo pode virar outra utilidade. O que é interessante nesta área da sustentabilidade é isso, é que hoje é uma coisa, amanhã pode virar outra, e é um ciclo, então, acaba-se por tornar então um ciclo. Mas atenção, já que há aniversários, há natais, outras festividades em que chega a casa com brinquedos, vamos pensar. Agora com estas dicas vamos pensar, refletir se é necessário a compra de muitos brinquedos, se calhar um basta, ou até mesmo a compra de brinquedos em segunda mão, mais económico, e a criança se calhar só usa 1 ano ou 2, por exemplo, os recém-nascidos. Vamos com estas dicas pensar e poupar e sermos amigos do ambiente. Agradeço uma vez mais à engenheira Elsa Agante por estas dicas, que são muito valiosas, e até uma próxima, se Deus quiser. Padre Luís, quem são as pessoas que vos procuram e que precisam de ajuda e quais as suas maiores necessidades dessas pessoas? Tem variado ao longo do tempo. A parte da associação que neste momento está a levar uma grande parte, que é esta mesa social, este comedor, no Peru. E depois não é só a comida que nós pagamos. Neste momento está também nas nossas redes sociais. Eu até creio que está, mas não sei se publiquei em todo lado ou foi publicado na Mão Amiga. Assassinaram 2 meninas nossas lá, nossas assistidas por nós. A família já tem poucas coisas. Então, quem são as pessoas que nos procuram? Muitas vezes procuram ou nós temos conhecimento de alguém que necessita. Se nós pensarmos que a vida subiu um pouco, a pobreza às vezes está encapotada, muito empacotada, está escondida. Costumam dizer que quem pede não precisa, quem precisa não pede. Sim. Mas quem tiver que comprar fraldas, há bocadinho estava a falar das fraldas, e pode ser assim um bocadinho asqueroso, o padre a falar das fraldas e tudo, é um problema. Quem tem crianças, ou tem um idoso, que tem incontinência ou que de noite... Sim. As fraldas durante um mês... São dispendiosas. O meu pai, que esteve num lar, nós pagámos um X e tínhamos que pagar as fraldas à parte. É uma despesa muito grande. Eu já não falo em medicamentos, ou um aparelho auditivo, ou alguém que anda a arranjar os dentes e pediu ou não pediu, mas a gente vê que houve alguém que assinalou, era bom, ficava bonito, é interessante. A energia subiu bastante. Subiu. Há pessoas que nos procuraram, sobretudo, para pagar a luz, mas várias. Procuro-nos... uma coisa engraçada, que uma senhora passava sempre em frente de uma casa em que via-se tudo lá dentro. E um dia disse, vocês não têm uns cortinados? Disse, olha, é aí qualquer coisa. E depois disse que nem era para ela. E não era mesmo. Então é uma casa aqui bem perto dos nossos olhos, dos olhos de cada um de nós, mas aqui na Cova da Iria. É uma casa onde passava muita gente e não tinha cortinados. E houve alguém que disse, vamos lá colocar uns cortinados. Então depois foi a Mão Amiga que foi lá. Ai, que giro. É só à parte, o calçado, a roupa, isso são as coisas básicas que as pessoas vão, levam, mas às vezes as pessoas que nos procuram sobretudo as coisas lá na loja. Sim. Às vezes há outras necessidades, sobretudo agora, antes do dia 13 de maio, em Fátima.
houve uma necessidade muito grande de pessoas estrangeiras, não portuguesas, que vieram trabalhar para Fátima. Eu posso garantir que foram centenas de pessoas que vieram para Fátima, que sendo de outro continente, não vão comprar coisas novas. Claro. Não vão comprar. Cobertores, colchões, camas, mesas de cozinha, um aquecedor, mas já nem era preciso, foi os últimos que foram embora. Nós chegámos a ter 0 camas, 0 colchões. Neste momento, graças a Deus, tivemos alguém com generosidade que nos facultou e até foram irmãs, olha, é a solidariedade. Irmãs de clausura. Ai, que bonito. Giro, giro, muito bonito. Quando a gente pensa, e elas não sabiam quem é que iria usar aquilo já com 50 anos. São camas que já têm 50 anos. Mas isso sem margem para dúvida. Sim. Umas irmãs de clausura aqui do nosso Portugal. Pronto. Temos as lojas da associação em Fátima, temos 2, mas também temos em Leiria. Em que momento é que nasce então a loja de Leiria? Havia pessoas que vinham de longe e havia também em Leiria muita gente que queria dar coisas. Sim. Como não temos voluntários para ir buscar, então houve uma senhora aqui em Leiria, disse, se vocês quiserem eu guardo isto aqui. Então colocámos num único local essas coisas que começaram a dar em Leiria e sobretudo também coisas alimentares na altura. Sim. E então abriu-se uma loja em Leiria. Nós pensávamos que esta era central e iríamos levar para lá, mas acabou por ser quase o contrário. Vem de lá para cá. Sim. E nós estamos numa zona em Leiria, a zona dos Marinheiros, Sim. que tem ali alguns bairros de condição desfavorecida e isso favorece, digamos assim, a partilha naquela zona de Leiria. E nasceu um bocadinho por uma necessidade e por excedentes que havia lá e in loco nós abrimos essa loja. Sim. Onde é que se situa então as lojas de Mão Amiga em Fátima, para quem nos está a ver em casa e não conhece, ou para quem é aqui da região e se calhar nunca viu a loja de Mão Amiga, e também nas redes sociais, quem vos quiser contactar, como é que pode fazer? Então é assim, as redes sociais dá o caráter oficial de uma associação sem fins lucrativos, onde nós podemos ver um bocadinho a origem e o que fazemos. Não temos voluntários para ir publicando coisas, nem vendemos coisas pela internet. Temos apenas abertas 3 lojas, então, uma em Leiria, na Quinta dos Marinheiros, naquela zona já quando se vai para Pombal. Podem ver na internet que tem a morada precisa, com o número e tudo. Nós estamos no Facebook, Mão Amiga de Fátima em Leiria e Mão Amiga de Fátima aqui em Fátima. Aqui em Fátima estamos junto à Rotunda do Anjo. Para quem não conhece muito Fátima, fica na zona, nas traseiras da Capelinha das Aparições. Sim. Antes de vir à nossa loja, vão à Capelinha, que é mais útil. Mas se vierem da Capelinha, saírem da Capelinha e vierem em direção à Rotunda do Anjo, nós estamos aqui em Fátima, entre a Capelinha e o Centro de Saúde. Sim. Estamos abertos em Fátima às terças, quintas e sábados, e em Leiria segundas, quartas e sextas, sendo que a loja em Fátima está subdividida em 2, e há uma que tem itens maiores, como colchões usados, camas usadas, utensílios para a casa mais usados, livros, carrinhos de bebê, coisas de primeira necessidade, sim. Imagino que nos estão a ver agora neste momento lá em casa e há pessoas que até querem fazer doações de roupas, doações até de móveis, de materiais. Como é que podem fazer essa doação? Olha, a nossa grande dificuldade é ir buscar as coisas à casa das pessoas. Sim. Há pessoas que têm o carro, ou têm a moto, ou têm um meio de transporte, mas quando se trata de levar um colchão, ou um estrado, ou uma mesa, não tem possibilidade de o fazer. Nós aceitamos tudo, de roupa, calçado, utensílios da casa, depois itens maiores, porque temos onde colocá-los.
a nossa necessidade principal é realmente alguém que os possa trazer. Quando é possível, nós temos uma carrinhazinha assim, já com 28 anos, quase 30, que baixamos um bocadinho os bancos e colocamos lá algumas coisas. É uma carrinha já antiga. E quando é possível encontrar alguém disponível, voluntário, lá está, às vezes vai o Padre Luís também. Buscar as coisas. Não é muito nosso hábito ir buscar as coisas, porque se for longe temos que pagar a alguém. Claro, claro. E então nós preferimos, aliás, é desejável que tragam para as nossas lojas. Ok. Vocês, para além de roupas e utensílios, também têm brinquedos. O que fazem com os brinquedos usados? A maior parte, eu vou lá às lojas, nas nossas lojas, eu deixo sempre que os voluntários estejam lá e prefiro até não interferir. E é capaz de surpreender a minha presença aqui atrás da Mão Amiga, porque não sendo um projeto dos missionários monfortinos, tem um monfortino atrás disso. Eu prefiro não aparecer nestas coisas. E não quero, não gosto de... Nós fazer a solidariedade sem rosto. Sim. Aquilo que eu vejo muito é realmente brinquedos e roupa de criança. É compreensível. Claro. Roupa de criança, elas crescem muito rápido e têm roupa nova. Tirando outros fins de roupas de coleção e tudo, mas roupa de criança e brinquedos. Falando dos brinquedos, que perguntou os brinquedos, curiosamente, temos muitos. O que fazemos às vezes é fazer, nos mais pequeninos, um saquinho com 6 ou 7 e depois, quando há rifas de festas populares, damos para as festas das rifas, das festas das paróquias aqui à volta. Quando há crianças ali, quando levam a roupa até as próprias voluntárias, dão esses brinquedos, mas não conseguimos dar vazão. Sim. Porque quando chega a altura do Natal, por exemplo, há uma recolha de fundos, ou roupa, ou brinquedos. Só que nós, aqui em Portugal, ninguém quer brinquedos. Pois. Toda a gente tem, mas ninguém quer. Vocês fazem também a reutilização de roupas e também de alguns brinquedos? Então é assim, nós temos um programa de reciclagem, seja de roupas e outros utensílios. Nós sabemos, e estamos a colaborar com uma associação que também tem esses contentores nas nossas vilas e aldeias de Portugal, e nós estamos a colaborar diretamente com uma associação que tem esses contentores e eles ficam com a nossa, com os excedentes. Se podemos chamar resíduos, esses resíduos são reutilizados. Assim como fazem outras associações, e eu creio também que a Canção Nova tem também este programa, quando as coisas aqui não são utilizadas, vai ser reciclado e vão ser enviadas em itens idênticos ou parecidos, em lotes, para outros países. Sim. A associação com que nós trabalhamos, que faz a reciclagem, sobretudo das roupas e brinquedos, sabemos que fazem caixas próprias para mandar para a África. A África tenho a certeza, de outros países não sei. Claro. Na prática, o que é que faz um voluntário na associação? Nós estamos abertos em Fátima 3 dias por semana. E estamos abertos 3 dias apenas em Fátima, 3 dias, terças, quintas e sábados, e Leiria, segundas, quartas e sextas. É exatamente porque não há gente suficiente para estarmos todos os dias. Então o que é que o voluntário faz? Está presente nas lojas e ajuda as pessoas a escolher, ou pelo menos está presente e vai buscar, faz uma espécie de ponte daquilo que as pessoas querem e a oferta que eles queiram deixar por as peças que levam. O voluntariado que seria desejável é realmente haver mais gente que pudesse dedicar para podermos talvez alargar. Porque, por exemplo, nós estamos até às 6h30 da tarde. Sim. Há muita gente que trabalha até às 6, 6h30. Sim. Os mais necessitados têm que trabalhar. O dia em que vem mais gente é o sábado, porque se calhar já estão mais livres. O voluntário, para ser útil, tem que dedicar tempo. E nós às vezes até precisamos de pessoas que vão buscar as coisas a casa
de quem vai dar. Sim. Selecionar as coisas, porque nós não colocamos nada nem roto, nem sujo. Claro. Colocamos peças prontas a usar. Sim. E às vezes é difícil fazer a seleção, fazer uma espécie de Triagem. é isso mesmo, sim. Imagino que há pessoas que até estão disponíveis e querem ajudar, querem ser voluntários. O que é que elas precisam de fazer para começar o voluntariado no Mão Amiga? Saber que tempo é que poderiam dedicar. Sim. De facto, poderíamos ir abrir um ou outro dia, um outro dia mais, e o que nós tínhamos depois necessidade era fazer um programa, mas ao mesmo tempo gente disponível para poder ir à casa das pessoas buscar. Há pessoas que dão o recheio da casa. Não temos uma carrinha para ir buscar, não temos um condutor para ir buscar. Às vezes é o irmão da minha irmã, que neste caso sou eu, que tenho que dedicar um bocadinho de tempo a isso. E eu, não é que não gosto. Sim. Não queria dedicar tempo a outras coisas que não essas. Mas às vezes uma necessidade muito grande realmente é que alguém pudesse disponibilizar um transporte, que ocasionalmente pudesse responder às pessoas e dizer, olha, tenho isto para dar, como é que eu faço? Olha, se puder trazer, traz. Mas se houvesse algum voluntário nosso que tivesse já uma disponibilidade de tempo, depois das 6 ou a partir das 7, Sim. sei lá, e também para poder abrir um outro dia. Porque claro. Se tivéssemos um outro dia para abrir... Era uma mais-valia. Era, sem dúvida. Que sonhos é que tem para esta associação? Olha, o sonho que eu tenho é que se mantenha uma ajuda e uma solidariedade para com as pessoas que nos buscam. Está a surgir um problema que às vezes não é só a necessidade que hoje em dia as pessoas têm, já estão a selecionar as coisas que vão comprar para comer. Sim. Eu necessitei de comprar uma quantidade grande de atum em latas para partilhar. E eu fiquei, não é espantado, eu vejo que a afluência de pessoas para ir, não nas lojas convencionais e supermercados convencionais, Sim. mas naquelas lojas de baixo custo. Sim. A frequência dessas pessoas que vão buscar as coisas é como eu fui ao barato. Claro. Então, um desafio que existe neste momento é aquele de colocar à disposição itens Bens alimentares. essenciais. Sim. De bens essenciais. E já temos alguns que às vezes basta acolhê-los, recebê-los e depois ter a possibilidade de os conservar, alguns, e poder partilhá-los. É um desafio. Vamos ver no futuro se a gente partilha o pão também. Padre Luís, o nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Olha, a solidariedade começa no nosso coração. Eu, como sacerdote, digo, se a fé passa de coração a coração, o amor passa de coração a coração, a solidariedade também, é através do nosso testemunho, abrindo o coração aos outros, que realmente nós conseguimos transmitir valores, partilhar o que temos e somos. Só podemos realmente viver a nossa vida com alegria quando a partilhamos com os outros. E ela será tanto mais valiosa quanto mais eu der. Aliás, quem não viver para servir não serve para viver. São frases feitas, mas há muita alegria em dar. Então, abrindo o nosso coração, a solidariedade começa mesmo aqui. Começa aqui, começa na nossa casa, começa no coração, na nossa casa, na nossa vida. E quando abrimos o coração, a solidariedade passa e depois é contagiosa. Uma mensagem de fé e de esperança, olha, nunca se esqueçam de rezar o terço todos os dias. Nós estamos num canal católico e é de louvar o trabalho que faz a Canção Nova. Eu trabalhei, e vou terminar. Sim, força. Eu escrevi uma frase que tinha 18 metros de altura no Brasil, na favela, que rezem o terço todos os dias. E isso vai nos dando a força para ser avançar. amigos do amigo. Verdade. Padre, muito obrigada pela sua presença no nosso programa e por um projeto tão bonito que ajuda tantas pessoas e tantas pessoas de outros países. E assim que está aí em casa, o nosso bem-aja por nos ajudar a dar a conhecer associações que fazem o bem
como a Mão Amiga. E se puder ajudar, por que não ajudar esta associação, tornar-se um voluntário? Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.